Olá, investidores. Hoje eu vou fazer uma demonstração aqui de uma estratégia de asset allocation. Seria a alocação estruturada de ativos, né? Que no caso aqui vai ser ações, tá? Eu estou mostrando isso aqui porque algumas pessoas já me perguntaram, mas qual é a sua estratégia? Que estratégia eu estou usando? Então eu peguei, eu fiz o estudo, né, dos últimos 15 anos, com 8 ações que eu vou mostrar para vocês, que resultado que deu. Eu já tinha feito esse estudo, tá, em 2013, também durante 15 anos tinha feito com 7 ações, e agora estou fazendo nos últimos 15 anos, que começa em 2010, né? Naquele outro tinha começado em 2008, até 2013. Agora em junho de 2010, vai até final de maio de 2025, né? Agora eu fiz com 8 ações, tá? Então eu fiz uma análise, né? Essa análise depois eu vou mostrar os resultados. Então eu, eu achei assim, o resultado muito positivo. Eu fiz uma adaptação, né, nessa análise que é bastante singela, né, um negócio fácil do investidor fazer. E aí eu vou mostrar para vocês que resultado que deu, por que eu consegui, eu estou agora usando essa estratégia de asset allocation, tá? Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês aqui como algumas pessoas elas se enganam em fazer análise de ações, né? Então é o seguinte, aqui eu estou mostrando 4 ações, por exemplo, onde que o sujeito, vamos dizer, comprou uma ação em 2010, tá? Não replicou os dividendos na carteira, entendeu? Pegou os dividendos, deixou perdido lá, ou replicou em alguma outra coisa, replicou em CDI, qualquer coisa que seja, entendeu? E depois ele vai dar uma olhada e diz assim, nossa, o negócio não foi bom, né? Entendeu? Olha, a Klabin deu 9,74% de rentabilidade, foi até uma das melhores, né? Olha, a Engie 6,07%, Itaúsa 6%, BB, Banco do Brasil, ó, deu 4,37%, né? Pô, ele era 13, 14 e agora tava 20 quando fechei isso aqui, 20 e pouco, né? Agora está pior, ainda está 19, 18, né? Aqui tem aqui mais 4, aqui para você MIG deu 2,95, bem baixo, né? Entendeu? O sujeito comprou lá a 6,50, agora está 11, né? Muito ruim, né? A Porto Seguro até foi a melhor de todas, né? Até que deu uma rentabilidade razoável, mesmo não replicando nada, né? Fleury, então, deu 2%. Sanepar deu bastante, foi a que mais deu aqui no 14, porque realmente em 2010 o preço estava amassado, né? O governo da época aí, ele priorizou fornecer a água e esgoto bem barato para a população, né? Então é o seguinte, aí o sujeito faz essa análise aí e vai comparar com o CDI. Só que o CDI, os juros são reaplicados, é acumulado, né? Entendeu? O sujeito não recebe nada de juros. Ele é acumulado, como se fosse você ter uma ação e sempre a replicar na mesma ação, né? Claro que quem tem uma carteira, não vai replicar sempre na mesma ação. O importante é replicar na carteira, naquele ativo todo mês, ou quando tiver dividendos, naquele ativo que ele acha que está mais descontado no momento, que pode dar mais rentabilidade no futuro. Vamos falar isso, né? Então é importante analisar a carteira, não o ativo em separado, né? Então é isso que é importante, né? A pessoa não ignorar esse tipo de coisa, ou não fazer uma análise muito superficial, comparando um CDI com um ativo que o sujeito não replicou na carteira, né? Bom, é isto. Tá, então o que eu fiz é o seguinte, eu fiz um estudo aqui, começando em junho de 2010 até 2025, né, até maio de 2025, eu fiz aqui, agora aqui eu peguei, por exemplo, com 8 ativos, né? Peguei Engie, Klabin, Banco do Brasil, Metalúrgica Gerdau, BB Seguridade, Metaleve, né? O Male, né? Taesa e Itaúsa, né? Itaúsa. Então eu peguei essas 8 ações, eu apliquei inicialmente 8 mil, seria R$ 1.000 cada uma, então cada uma recebeu
12,5% da carteira, né? Então, cada uma iniciou com 2,5% na carteira dela, tá? E aí, ao longo dos meses, todo mês eu vou replicar uma aplicação mensal no último mês, no valor vou replicar naquela ação que, vamos dizer assim, ficou com o percentual mais atrasado, né? Partiram com 2,5%, as ações, os preços vão variando, aquela que ficou para trás, eu vou aplicar nela. Então, eu fiz um programa em Excel, né, que ele faz essa análise e aplica esses R$ 1.000 todo mês e reaplica o dividendo naquela que ficou sempre mais atrasada, tá? Então, o que ocorre? Nós vemos aqui as 8 ações, aqui, ó, nessa tabela, nós vemos aqui que, por exemplo, o sujeito aplicou total 280 mil, né? E o aporte foram 187 mil. E aí, no final, ele fechou com 502 mil e que deu uma TIR de 11, uma taxa de retorno de 11,7%. E o CDI, o médio, né, anual, ao longo do período, ele foi 9,6%. Então, veja bem, deu quase, aliás, deu um pouquinho mais do que 2%, né? Então, alguém pode dizer assim, não, mas aplicar em ações só com 2%, o prêmio é muito baixo. Mas aqui, o que acontece é o seguinte, isso aqui é um fato já ocorrido, não existe mais risco. É você realmente aplicar numa empresa para o futuro, onde existe um risco, entendeu? E assim, tu tem que colocar um prêmio maior, né? Mas no caso aqui, não, eu estou analisando o passado e risco não existe mais, porque é um fato consumado. Então, 2% de diferença é uma diferença muito boa ao longo de 15 anos. Mesmo que o sujeito pega lá o CDI de IPCA mais 6%, acha 6% bom, 7% melhor ainda, pô, 1%. Agora imagina se fosse 8%. Ah, ia ser maravilhoso, né? E aqui o que está dando? Está dando 2,1% a mais, que deu aqui, usando essa técnica aí. Você vê aqui o gráfico em azul, né? Como que os preços vão variando ao longo do tempo. E em vermelho aqui as aplicações mensal, né? Do R$ 1.000, né? Fica acumulando, vai acumulando, né? Que aí deu 187 mil no final, né? E aqui são os dividendos, que os dividendos começam baixo e depois no final, aí, a partir de 2020, aí, ó, ele começou a aumentar bastante, né? Você vê que quase no final vai chegar um momento aqui que os dividendos, eles vão, as aplicações vai ser mais de dividendos do que de aporte, né? Isso aí é normal, depois de 14, 15 anos, ou até menos, às vezes até. Nesse exemplo aqui, demorou um pouco mais. Naquele de 2023, depois de 7, 8 anos, os dividendos já estavam maior do que as aplicações, né? Isso porque pegou períodos diferentes, as ações também, em 2008 teve uma queda grande, né? Então tudo isso aí mudou, entendeu? E de 2023 para cá também nós tivemos problemas de Covid no meio, que as empresas pagaram um pouco, tudo isso, né? De dividendo. Bom, então, nós vemos aqui. Aqui tem uma outra tabelinha que achei interessante nessa última parte aqui, que se fosse aplicar um percentual igual em todas, tipo assim, ó, eu vou aplicar 125, assim, de 100%, eu aplicaria 1/8 em cada uma, né? Isso nos dividendos e nos aportes. Aplicaria sempre igual em todas, tá? Isso aí, veja bem, aqui deu então 10,91. Deu praticamente menos de quase 1% de diferença, né? É uma diferença razoável, né? Você vê que, ainda assim, essa aplicação muito simples, em vez de você aplicar um pedacinho em cada um, que ia dar até mais trabalho, você aplica naquela que ficou mais atrasado. E deu o resultado melhor. Mais simples, menos trabalhosa, e deu o resultado melhor. E aqui nós podemos ver como que funciona, né? Cada ação, por exemplo, aqui no caso da Engie, dá para ver direitinho como que funciona esse negócio. Veja bem, quando no começo todas elas
são aplicados um mês sim, um mês não, e nas outras, porque o valor é muito baixo. Mas à medida que o capital de cada uma vai aumentando, aí as variações ao longo dos meses vai começando a fazer diferença e o sistema vai priorizar o que estava descontado. Então aqui nós podemos ver aqui, por exemplo, que a ENGIE veio crescendo, né? Aí depois ela deu uma paradinha, aqui ela subiu de novo, aqui quando a ENGIE deu um pico para cima, ela parou, né? Tá vendo? O sistema, então, quando uma ação sobe, ele para de aplicar. Aqui a ENGIE aqui foi, olha aqui, aí dá para ver aqui, né? Ela subiu, parou, e depois aqui ela ficou meio de lado, assim, ó. Ficou meio de lado e o sistema foi aplicando nela, entendeu? E aqui nós mostramos aqui o aporte, se eu fosse fazer, reaplicar o dividendo e um aporte mensal todo mês, né? Daria 9,5%, né, que nós vimos lá antes, né? Só que nesse de aplicar mais atrasado, deu 9,6%, deu um pouquinho melhor, né? E, e aqui nós vemos o seguinte, que essa carteira, depois de 15 anos, vamos dizer, os juros, só de juros, né, fora o IPCA corrigido, deu 195 mil, porque no começo as ações sempre pagam menos, né? Que o IPCA já começa lá em 6,8, né? Mas as ações com o tempo vão subindo. Você vê que chegou lá de 12, 13 anos. No ano de 2023 deu quase que o dobro, né? É, entendeu? Então boa parte começou a aumentar, né? Entendeu? Então assim que funciona. Naquele outro exemplo de 2023, depois de 7, 8 anos já começou o dividendo a ser maior do que os juros, né? Eu estou só mostrando os juros porque é o seguinte, que as ações, em princípio, com o tempo elas vão também, no mínimo, corrigindo com o IPCA, né? Então o importante é mostrar o dividendo e os juros longos, né? Aqui também da BB Seguridade, BB Seguridade também é importante aqui, ó. Você vê que quando ela começou a dar um pico para cima aqui, ó, quando ela deu uma queda aqui, o sistema aplicou, ela replicou nela, né? Entendeu? Aí ela começou a subir, parou, deu uma paradinha, começou a subir muito, parou de aplicar na BB Seguridade. Assim que funciona, né? O aporte mensal, você vê que aqui, ó, a BB Seguridade deu 15,93 ao TIR, né? Usando essa sistemática. Agora, se fosse aplicar todo mês nela, daria 11,58. Então, a gente nota o seguinte, que a maioria das ações, quando se aplica, quando ela cai, somente quando ela cai, ela acaba dando um resultado melhor, né? Claro que tem ações aí que se fosse aplicar todo mês, que nem a VEG, que subiu constantemente, ela iria dar um resultado melhor. Mas quem vai saber, né? Nós estamos falando de futuro. Naquele período que estava sendo analisado, ninguém sabia o que ia ocorrer, né? Bom, aqui então tem outro exemplo aqui, que aqui já troquei, né? 4 ações aqui, eu coloquei CEMIG, entendeu? Eu tirei BB Seguridade, eu coloquei aqui Fleury, né? Fleury, botei no lugar de Taesa, eu coloquei ISA, CETEP, né? Coloquei Sanepar no lugar que eu também não me lembro de qual que tirei, mas... E aqui eu coloquei Fleury também, que eu coloquei Fleury só para mostrar que é uma ação que deu um tiro muito baixo, que nem tudo a gente pode acertar, né? Mas você vê que mesmo assim, colocando uma Fleury que deu um tiro baixo, deu 13,9 aqui, tiro já melhor do que aquela outra. Isto porque que tem algumas ações aqui, que é Porto Seguro, por exemplo, que ao longo desses 15 anos deu um resultado muito bom. E a própria Sanepar também, que estava com preço muito baixo, foi um bom resultado, né? Então acabou dando aqui, ó, uma tira de 13,9. E aqui, se fosse aplicar todo mês, um pouquinho na mesma, tudo igual, daria quase igual. Isso porque que a Sanepar e a Porto Seguro, se aplicasse todo mês, né, ela teria um resultado bom, né? Que a Sanepar deu até melhor do que aplicar só no período de queda, né? E a Porto Seguro também deu um resultado aqui, mas o Porto Seguro até que não deu grande coisa, né? Deu 12,61. Mas a CEMIG deu alta aqui, ó, porque a CEMIG,
CEMIG ela teve um período que caiu muito o preço, então quem foi comprando todo mês teve um resultado bom. Mas quem que vai saber? Tá? Então aqui nós mostramos a Porto Seguro. Ah, como que aconteceu a Porto Seguro? Quando o preço cai, vai aplicar, aplica. Quando sobe, aqui assim de uma subida, ela parou. Aí subiu para caramba, parou também, não parou de aplicar, né? Vai aplicar em outras, né? Então, olha aqui, o TIR 19,5, altíssimo, fazendo esse sisteminha aqui, né? Aqui, ó, tá vendo? Aqui deu ponto 20,5, então aqui está dando um pouco diferente. Mas tem o 19,5, né? E se fosse aplicar mensalmente nela, deu 12,61. Entendeu? Então, olha aqui, ó, esse amarelinho quer dizer que todo mês, né, vai acumulando. E, o, no caso aqui da Porto Seguro, os dividendos não ajudaram muito, né? Ajudaram um pouco, né? Aqui, a Klabin também, a Klabin é outro exemplo muito legal aqui, ó. Quando deu um pico aqui assim, ó, parou de aplicar. Entendeu? Parou de aplicar. Aí quando começou a ficar embaixo aqui, ó, deu umas quedas aqui, ó. Aí aplica, vai aplicando, entendeu? Então é um sistema muito legal, que ele sempre vai aplicar, na verdade, no drawdown das empresas, né? Quando a empresa, o preço cai, entendeu? E no caso você vê, no caso da Klabin, está dando 13,18 às vezes esse sisteminha. Se fosse todo mês, aplicar sempre constantemente nela, daria 10,13. Aqui já tem um outro exemplo. Aqui eu peguei, por exemplo, coloquei Vale, tirei Banco do Brasil, coloquei Age aqui no lugar de que tinha, vamos ver, tinha Itaúsa. Aqui já não tem Itaúsa também, ó. Tirei Itaúsa, coloquei Vale, coloquei Age, coloquei Alupar, que nas outras não tinha, né? Tá colocando com a Isa-Cetep também, continua com Fleury aqui, né? Então deu uma mudada. Então você vê que no final aqui, ó, e essa aqui deu 13,8, deu maior ainda. Isso porque que a Sanepar deu mais alto ainda, que deu 18 agora. E todas elas, a Porto Seguro deu 20, olha aqui, ó. Entendeu? A Klabin deu 15, entendeu? Então, assim, e se fosse aplicar mensalmente, dividir igualzinho em todas, em cada uma, daria 12,9. Sempre dá 1% a menos, né? Mas é uma diferença, que eu digo, né? Dá um pouquinho melhor, aplicado nessa mais atrasada, todos os exemplos que eu fiz, né? E além do mais, dá menos trabalho, né? Você aplica numa só e pronto. Ok? Então, é um exemplo assim bastante interessante, onde que você aplica, mas sempre foi aplicado no final do mês. A gente não é verificado se no meio mês se tinha preço menor ou não, né? Aqui Fleury, ó, Fleury tá vendo? Deu, nesse exemplo aqui, deu 9,8, né? Quando aplicou quando ela caía, mesmo a Fleury quase não, muito pouco no final, ela crescendo, né? Mas quando deu queda comprando, deu também resultado. E a Fleury, nós vemos um negócio interessante aqui, né? Os dividendos, no começo, era muito baixo, ela quase não distribuía, ela estava comprando muita empresa, ela estava tava aumentando, estava em crescimento, né? Agora a Fleury está virando quase que uma empresa de dividendo, cresce pouco também, né? Mas ela está distribuindo mais, está vendo uma escadinha aqui de dividendo subindo, quase que já está igual os aportes, né? E aqui é a mesma coisa. Então você vê, se fosse aplicar mensalmente nela, aí daria só 4,4. Quando que nesse sisteminha aqui de aplicar só no momento que estiver em baixa, né? Quando ela estiver mais atrasada que as outras, deu 9,8. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Espera aí. Ah, deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui. Ah, eu coloquei aqui também um exemplo. No caso eu não coloquei, mas aqui eu peguei da VEG, aqui, ó, você vê. A VEG aqui deu um. Se fosse aplicar só no momento de queda, daria 24 de rentabilidade, 24 de tiro. Nossa, se fosse aplicar todo mês nela, daria um tiro de 24 também, né?
Só que aqui embaixo seria melhor, que já, aqui você colocaria mais dinheiro, que todo mês você vai colocando, né? E, e sem ele aplicar dividendo, deu 21, deu alto, porque o dividendo na VEG é muito baixo, por ser um preço muito esticado, apesar dela ter um payout de 55%, como o preço é muito esticado, o dividendo quase não faz cócega, né? Na, na VEG, né? A Petrobras também, olha aqui a Petrobras. A Petrobras no final, ela deu um tiro 11,24, um tiro relativamente bom, né? Porque ela foi comprada quando deu aquela queda aqui, ó, em 2015, quando deu aquela enorme, queda enorme aqui, ó. Comprou, ela aqui, ó, vai comprando, vai comprando. Aí ela começou a se recuperar, parou, depois deu uma, aqui na pandemia caiu também. Aí comprou, mas a Petrobras comprou muito no começo, né? Depois parou, né? Quando estava muito barato, andou comprando, né? E aí no final deu 11,24 o tiro, né? Agora você vê, se fosse aplicar todo mês na Petrobras, deu 11,82. Deu mais alto ainda. Por quê? Porque teve um momento que ela estava muito, chegou, teve um momento a Petrobras estava 4,50, né? Teve gente que falou que valia zero a empresa, né? Que muita gente estava com medo de aplicar nela, né? Eu já vi até comentário que o Damodorão falou que a Petrobras valia zero. Você vê, né? Como é que é o negócio. Esse pessoal também chuta pra caramba, né? Bom, então é o seguinte, baseado nisso aí, eu peguei e montei minha carteira que estou mostrando para vocês aqui, né? Aqui, claro, eu não vou mostrar a minha quantidade que eu tenho de total, né? Que eu apaguei. Mas meu controle é da seguinte maneira, né? Eu faço um... Aqui tem os proventos que a empresa pagou até o momento, entendeu? Aqui tem os proventos previstos que eu faço uma, uma previsão baseado, né, do ano anterior e o que está correndo, né? Por exemplo, é, Metalúrgica Gerdau, ela pagou 40 centavos do ano 2024, eu estou prevendo novamente igual, hoje já pagou 0,37, está faltando pouco, né? Bom, então aqui faço uma previsão, você vê que boa parte já está faltando pouco para receber, né? Boa parte já está recebida, né? Mês de agosto aqui, né? Mas o importante aqui é o seguinte, aqui o percentual objetivo, né, que eu tracei para cada empresa. Então, por exemplo, a Metalúrgica Gerdau, eu coloquei 2,8%, CEMIG 3,2%, o Banco do Brasil, por exemplo, está 7,3%, né? O que tem mais aqui é a Itaúsa. Eu estou com 13,6% do total da carteira Itaúsa. Então, Itaúsa, para mim comprar a Itaúsa vai demorar um pouco, né? Porque eu estou com um percentual bastante alto, né? O preço vai ter que... Vamos voltar aqui. O preço vai ter que cair lá para nove reais por aí. Aí eu vou comprar de novo, né? Porque aí o, ela vai ficar com um percentual atual abaixo do meu objetivo, né? Então aqui eu coloco o objetivo de cada uma, entendeu? E aqui o percentual atual que cada uma está, certo? Então aqui mostra o percentual atual. E o que eu faço, tá? É, então o sistema faz o seguinte, ele vai dividir o percentual objetivo pelo percentual atual. Nesse caso aqui daria um dividido por outro, daria 1,09 vezes 100, daria 109, tá? Mas aqui eu vou multiplicar esse 109 por um fator de ajuste. O que é esse fator de ajuste? É o preço, é o preço justo, que eu acho um preço mínimo de segurança, vamos falar assim, dividido pelo preço atual. Como o preço de segurança está abaixo do preço atual, deu um fator de 0,94. E o 0,94 dividido por 109 dá 102. Tá? Então, tudo que for acima de 100, eu estou comprando. Nesse caso aqui, acho que foi, hoje é quarta, né? Hoje é dia 13, foi dia 12. Eu comprei Metalúrgica Gerdau, comprei um pouquinho, de maneira que ela vai ficar um pouquinho abaixo do 100%, né? Depois vocês vão ver aí. E no caso das outras, eu estou aguardando, né? A hora que chegar a 100, nessa continha aqui, eu vou comprar. Vamos para um outro exemplo. Deixa eu ver, então aqui já está explicado tudo, né? Como é que eu faço
fazer uma compra aqui. Aqui eu vou dar um exemplo de uma simulação que eu fiz do Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil, aqui ó, ele estava 19,24, né? Acho que foi hoje, tá? 19,24, naquele momento que eu levantei, tá? Então não vou comprar nesse preço, porque ele já está, inclusive, com o percentual mais alto e o fator de ajuste, então, reduz mais ainda, tá? Porque o preço justo aqui eu botei o 18,70 e ela está 19,24. Mas que preço seria bom para comprar? Aqui tem uma simulação, né? O que acontece? Eu clico 2 vezes aqui, ele preenche todo esse quadro. Se eu coloco uma simulação que eu botei aqui, fiz alguns testes, coloquei 18,7, por exemplo, eu vi que 18,7 aqui, ó, ele botou como se tivesse um preço de 18,70. O que deu? Deu 100, o índice deu 100,9. Então, se cair a 18,70, eu vou comprar. O que ocorre com o Banco do Brasil? Eu, inclusive, antes do primeiro trimestre, eu estava com um objetivo de 8,2%, parece, 8,2%. Mas quando deu aquele resultado ruim, eu vi que o risco aumentou também, eu reduzi o percentual objetivo, para também não sair comprando, ele estava 29, para eu não sair comprando a 26, 20. Se eu tivesse mantido aquele 8%, aquele 8,2%, eu já estaria comprando a 27. Aí eu resolvi, opa, aumentou o risco, eu reduzi. E eu comecei a comprar lá com 20 vezes em 50, comprei com a 22, comprei a 21, comprei a 19, 18, comprei a 18,80, parece também. Comprei várias vezes, né? Entendeu? E fui comprando. E agora, se chegar a 18,70, eu compro mais. Claro que aí vai depender muito que quinta-feira, agora, dia 14, sai o resultado. A depender do resultado, se o resultado for ruim, vai cair mais, eu vou comprar mais. Vou comprar até mais do que o normal, que eu compro em pingadinho, tá? Posso comprar até mais do que o normal. Mas se o resultado vier bom, de repente eu posso reajustar aqui, fazer um reajuste, aumentar o percentual, senão eu não compro mais, né? De repente, a 19, 20 reais pode ser até que seja bom, né? Se a empresa se recuperou, que vai ser muito difícil, né? Ó, a empresa se recuperou, ficou boa, opa, 20 reais, vai comprar mais, vou comprar mais. Aí eu posso mudar o percentual, mudar aqui o preço. Então, esse preço atual, ou, aliás, o preço justo e o percentual objetivo vai depender muito do risco que a gente vê da empresa. Então, isso aqui é dinâmico. Eu vou também alterando um pouquinho. Não mudo muito, né? Eu mudo um pouco, né? Entendeu? A empresa aumentou o risco, aumentou o pessoal, a empresa ficou bem melhor. Eu posso colocar um percentual um pouquinho mais objetivo, posso aumentar o preço justo, né? Ou o preço justo desse modo. Esse sistema aqui é muito bom, porque eu não vou esperar o final do mês para comprar, né? Eu vou comprar em qualquer dia do mês aqui, depende que vai dar esse índice aqui, entendeu? Então, o que acontece? Eu já estou recebendo um percentual de dividendo razoável, eu posso, volta e meia, comprar. Por exemplo, no mês de agosto, com certeza, eu vou comprar talvez alguma coisa, mas talvez não compre muito, que eu vejo que está subindo, mas está pingando bastante dividendo. Então, eu vou acabar fazendo caixa para os outros meses. Nesse mês aqui vai pingar um bocado, vai pingar Itaúsa, vai pingar Taesa, não sei, mas várias estão pingando aqui. Acho que Klabin está pingando, Unipar está pingando, entendeu? Pingando bastante. Então, provavelmente vou fazer caixa para outros meses, né? Então é isso que eu faço. Então eu sempre compro pingado e focando nesse índice. E agora também é o seguinte, às vezes eu vendo, né? O que ocorre? Se ficar abaixo de 50, esse índice, eu vou vender um pouquinho. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, Porto Seguro está 55, né? Mas ele já teve aqui abaixo de 50, porque eu vendi também um pouquinho, entendeu? Eu já vendi, quando chegou a 54, eu vendi um pouco. Eu comecei a vender, 52 vendi um pouco. Aí ele sobe aqui, né? Que eu vendo um pouquinho, né? O percentual atual, ele cai, né? Então isso aqui sobe, né?
entendeu? Aqui cai, aqui sobe, tá? Então eu vendi um pouco, depois vendi a 54, vendi 3 vezes, acho que por seguro, né? De maneira que quando fica abaixo de 50 eu vendo um pouquinho. E também aconteceu com o Sanepar, né? Sanepar, quando chegou a 7,20, vendi um pouco, a 7,30 vendi mais um pouquinho, quando chegou a 7,50 vendi mais um pouco, um pouquinho, sempre um pouquinho. De maneira que passou de 50 eu já não estou mais vendendo, né? E aqui, ó, por exemplo, a Neoenergia, está faltando um pouco. Se ela subir um pouquinho mais, eu vou vender um pouco também. Já está com 27, quase, R$ 27. Meu preço médio aqui, eu acho que deve estar abaixo de 18, né? Então, eu estou com uma meta de 4,23. Olha bem, minha meta é 4,23%. Hoje tá com minha carteira está com 5,39. Fator de ajuste 0,68. Então, eu vou dividir este por este, o percentual objetivo por esse aqui, já vai dar, sei lá, 70, né? Vezes 0,68 cai para 53. E o bebê desse 4 também já está com 57, né? Se ele subir um pouco mais, de repente eu vou também reduzir, né? Porque o bebê, aqui não aparece, aqui está faltando, na verdade são 20, aqui não aparece as 20, né? Eu tenho bebê DC4, bebê Banco Brasil 4 e Banco do Brasil, Bradesco 4 e Bradesco 3, né? E no final, somando as duas, vai dar 6 e pouco por cento, né? Então eu vou ter que ficar balanceando aqui de maneira que não passe a 7% as duas. Então, pessoal, é assim que eu tenho trabalhado, né? E para mim está sendo bastante útil, porque eu estou comprando quando os preços caem e quando sobe muito também eu vendo um pouquinho. Não vou vender tudo, vou vender sempre pingado. E para mim o importante aqui é ver também os proventos. Os proventos para mim está fazendo uma diferença muito grande, sabe? O que eu já até comentei com as pessoas, este ano, meu provento em relação ao ano passado está subindo 20%. Isso, claro que fiz um pequeno aporte, mas o aporte foi pequeno. Se eu removesse, se eu não fizesse aporte, ia subir 18%. Eu tenho também, eu administro a carteira do meu filho, de 2024 para 2025, ele não fez aporte nenhum, porque ele não está morando no Brasil, né? Mas a carteira dele, os proventos estão subindo 33%. Nossa, é um crescimento enorme de proventos, né? Então, proventos é uma coisa que também é bom você também fazer essa análise. Eu faço muita análise de crescimento do provento, tá ok, pessoal? Então, eu analiso vários pontos, né? Esses índices, os preços, vamos dizer assim, o percentual em função dos riscos e o preço justo, né? Então faço todas essas análises e vou balanceando aqui. Ok, pessoal? Então essa é a minha estratégia que eu tenho usado, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, né? E bons investimentos a todos. Estou encerrando aqui a minha apresentação.